Uma carreira iniciada na internet, a escritora Bruna Vieira, depois de uma desilusão amorosa, começou a escrever um diário virtual. Diante do sucesso, passou a escrever crônicas e chegou ao livro impresso. Seu mais novo volume de crônicas, A Menina que Colecionava Borboletas, hoje frequenta a lista dos mais vendidos. Bruna conta toda essa história em nossa entrevista de hoje. Na dica de leituras, enredos de tensão e procura, na análise dos romances A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, e A Outra Metade, de Miriam Mambrini. Agora a gente conversa com Bruna Vieira. Bruna, vamos começar a falar de sua carreira mesmo, porque ela começa de uma maneira inusitada, né? Quer dizer, você escreve um blog na internet e a partir daí começa sua carreira como cronista. Como é que foi essa história? Eu acho que a tendência agora são os autores surgirem cada vez mais na internet, que é um ambiente que a gente acaba ficando bastante. No meu caso, eu comecei a escrever porque eu era muito tímida e eu gostava de ficar na internet. Então eu gostava de tirar foto, de ler bastante, sites, blogs. E aí eu comecei a escrever nas redes sociais. Aí num belo dia eu estava muito triste porque eu tinha terminado com um garoto, a gente ficou e ele não quis mais nada comigo. Enfim, levei um fora, que é uma coisa absolutamente normal hoje em dia, você leva um fora. Só que na época eu era muito novinha e não tinha experiências assim para me basear. Então eu fiquei muito chateada e eu comecei a escrever. Falei, não, eu vou conseguir, tenho que desabafar de alguma forma. E aí eu comecei a escrever no blog. E assim, o começo era bem um diário virtual mesmo, aquela desabafando minhas mágoas. E aí acabou que com o tempo, a minha escrita foi amadurecendo, eu comecei a ler sobre outros assuntos e falar sobre outros assuntos também. Então eu comecei a falar sobre moda, sobre viagem, fotografia. E aí abriu assim, né, um pouquinho tipo, o leque de temas e as leitoras começaram a crescer mais, começaram a acompanhar a minha trajetória. E aí o blog cresceu e virou meu trabalho, assim, então passou de hobby para trabalho oficial. E isso é muito legal, porque assim, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é o que me diverte, eu estou trabalhando e ganhando meu dinheiro, né? Agora, eu li alguns desses textos iniciais, né? Claro, a gente consegue resgatar isso também na internet, sim, né? Tá lá. E era bem uma espécie de diário mesmo. É diário. Antigamente os blogs eram mais assim, desse estilo, eu acho, sabe? Diário virtual, assim. Hoje já é mais um comércio, já é uma mídia, assim. Existem muitas empresas que investem, então as pessoas já criam pensando em ganhar dinheiro. Na época era bem despretensioso, assim, era uma coisa pessoal mesmo. Pois é, agora como é, de certa forma, você abria naquele blog a sua intimidade, né, para o mundo. É que acho que na época eu nem tinha noção do que eu estava fazendo direito, sabe? Todo mundo tinha blog, vlog, alguma coisa. E eu comecei a desabafar e contar, assim, né? Pra mim, quem ia ler eram só os meus amigos. E aí quando foi crescendo, eu fui entendendo que aquilo podia virar um trabalho e que eu podia ajudar outras pessoas. Porque assim, eu sofri bullying na escola porque eu era gordinha e eu sou estrábica. Agora com leite não dá pra ver, mas eu sou bastante estrábica. Então, eu comecei a falar sobre esses complexos também. E ao conversar abertamente sobre esses assuntos, eu comecei a ver que tinham meninas que também passavam pela mesma coisa e sofriam caladas, assim, sabe? Sofriam em lugares diferentes do Brasil. E aí elas começaram a me acompanhar também. Isso é muito legal, porque a internet aproxima pessoas que moram longe e que às vezes têm alguma coisa em comum. Então, assim, talvez na minha cidade não tenha alguém que eu me identifique tanto, mas na internet eu encontro alguém que mora longe, sabe? Pois é, esse diálogo torna-se um diálogo de geração, né? Quer dizer, e essa geração que você acaba retratando nas suas crônicas também ainda hoje, tá o título curioso de Antes dos 15, né? Quer dizer, é um momento meio que dramático, porque é um momento de formação, né, da personalidade mesmo, né? E as suas crônicas têm digamos assim, esse veio mesmo de formação do que foi aqueles romances de formação Fernando Sabino fez, com um encontro marcado. Assim, eu acho que a adolescência é uma fase assim que a gente está conhecendo o mundo e principalmente nos conhecendo. Então, assim, quando a gente está passando pela adolescência, a gente está conhecendo o nosso corpo, o que os nossos pais esperam da gente. Aí tem a escola, a faculdade, namoro, e é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente passa pela adolescência, a gente esquece do quão difícil foi, sabe? Mas quando você está passando os complexos, é muito difícil você aceitar quem você é, aceitar suas diferenças.
E assim, e na internet, às vezes a internet piora, porque você está se expondo nas redes sociais, principalmente agora com esse boom de várias redes sociais, que está todo mundo se expondo. Então eu acho que eu tentei usar a internet de um jeito bom, assim, tentar criar um espaço onde as pessoas conseguiam conversar e conseguiam, sabe, interagir, assim. E o legal é que eu vejo nos lançamentos, agora que eu tenho a oportunidade de encontrar pessoalmente, porque assim, uma coisa é você ver que 50 mil pessoas acessam o seu blog diariamente. Outra coisa é você ir no lançamento e ver 700 meninas, 500 meninas esperando na fila e, tipo, ter aquele contato pessoal, assim, sabe, abraçar e conversar. Tem meninas que se emocionam e eu fico, gente, mas, né, eu ainda me sinto como uma delas, assim, sabe, conversando. E aí eu vejo que elas se inspiram, tipo, no jeito que eu me visto, então elas buscam essa referência. Acho que na adolescência a gente está sempre em busca de uma referência fixa, assim, alguém para você se inspirar. E aí a vantagem da internet é que é acessível, assim, elas podem entrar e conversar comigo, mandar uma mensagem para mim nas redes sociais. O que ela não poderia fazer, por exemplo, com um famoso, uma cantora famosa. Ela pode se inspirar, mas ela não tem esse feedback direto, assim. Então a internet possibilita isso. Eu acho que é por isso que os blogs andam fazendo tanto sucesso. É uma mídia nova, uma mídia diferente, né? Agora, você também parte para uma outra conceituação que não é só falar dos aspectos da adolescência mesmo em si. Eu li várias de suas crônicas e eu percebi que há uma preocupação em discutir sobre o que é essa cultura de espetáculo, o que é essa cultura que a gente vive de certa forma. Né? Quer dizer, como é que, de certa forma, a sua crônica evolui, amadurece para esse sentido, para uma discussão mais ampla, que não só os dramas da adolescência, embora também continue falando disso. O primeiro livro, depois dos 15, que eu publiquei com 17, 18 anos, mas os textos são de 15 a 18 anos, é mais relacionamento, assim. A maioria dos textos eu estou falando sobre sentimentos, sobre namoro. E esse último livro, A Menina que Colecionava Borboletas, ele é um livro um pouco mais maduro, assim. É o momento em que eu percebo que a vida não é só namoro, não é só um relacionamento. Eu tenho que batalhar para realizar os meus sonhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que aceitar o meu corpo, que muda o tempo inteiro. E assim, eu tento mostrar isso para as meninas, para elas conseguirem perceber isso naturalmente, assim, na evolução dos textos mesmo, sabe? É importante você estar feliz com o seu companheiro, com o seu paquerinha na escola? Mas é mais importante ainda você ter os seus sonhos, as suas metas, assim. Principalmente para as meninas. Não ter uma vida toda em torno de um namoro, de um relacionamento. Ter os próprios sonhos, sabe? E aí eu acho que acaba que a minha história, assim, como eu saí de casa muito cedo e eu sempre expus minha vida na internet, acaba servindo de referência. Daí eu sempre acabo citando algum momento da minha vida, alguma coisa que eu passei. E aí elas conseguem, tipo, entendi o que ela quis dizer aqui. Mesmo sendo uma realidade diferente, elas se identificam, sabe? E há também um contraponto que a gente faz a partir da leitura de suas crônicas, que é interessante, que é o pensamento de uma geração, né? Quer dizer, o que era o sonho da adolescente dos anos 50, dos anos 60 e tal. Quer dizer, se a gente pode ir acompanhando isso através da escrita de outras autoras, e a gente consegue, de certa forma, entender o que eram os sentimentos, o que são os sentimentos dessas meninas hoje. Agora, não há uma diferença muito profunda, né? Há um diálogo entre essas gerações. Eu acho que a principal diferença é que agora tudo é muito mais rápido, assim. A gente tem muita informação, a gente entra na internet e uma coisa que aconteceu lá, sei lá, na Síria, você já sabe, e tudo é muito rápido. Você entra numa rede social qualquer, em um minuto você já leu, sei lá, 10 notícias e já sabe que todos os seus primos estão fazendo, o que aquele cara fez. Né? É muita informação, a gente é bombardeada de informação para todo lado. Então, eu acho que essa é a principal diferença. As coisas acontecem muito mais rápido. As meninas amadurecem mais cedo porque elas têm acesso a essa informação. Eu tenho leitora, sei lá, de 10 anos que já tem rede social, então ela está acompanhando tudo isso. Eu com 10 anos estava brincando de boneca na casa da vizinha, entendeu? Então eu já percebo diferença na minha geração para a geração das minhas leitoras mais novas, sabe? Que elas pensam diferente. E cada vez vai, né, mudando mais e mais e mais. Então o texto eu tento conectar e fazer também. Eu acho que o papel de um autor, independente se é romancista, cronista, é fazer com que a pessoa se coloque no lugar do outro, assim, que ela veja o mundo
de um ponto de vista diferente, assim. Então, nos textos eu tento mostrar o meu ponto de vista e também, às vezes, das minhas leitoras, que são novinhas, para você entender por que as meninas adolescentes pensam assim hoje, sabe? Para um adulto que está lendo o livro, no caso. Agora, também há uma preocupação que me pareceu muito gritante assim nas suas crônicas, é que, embora você escreva para esse público primordialmente, não há uma direção velada, digamos assim, a este público, né? Quer dizer, não é apenas a esse público, mas é como se você estivesse mandando mensagens até para o mundo adulto também. Mas eu acho que assim, a adolescência é uma amostra grátis do que é a vida adulta, sabe? Então, você não tem as responsabilidades que um adulto tem, você não tem a liberdade que um adulto tem, mas você vai, tipo, dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E aí a gente vai ter que encarar isso, as meninas vão ter que encarar isso, os meninos vão ter que encarar isso. Então, às vezes, um texto que você lê, que você leu com 15 anos, você não conseguiu se identificar. Mas, às vezes, uma outra menina de 13 já conseguiu se identificar, porque o ambiente em que ela vive, ela teve que amadurecer nessa velocidade, entendeu? Então, às vezes, no lançamento vai mãe e a menina, eu leio seus livros junto com a minha filha, porque eu me identifico com isso e com isso e com isso. Porque eu acho que a gente cresce, mas assim, no fundo, a gente adquire mais experiência, mais histórias, mas a gente ainda continua com alguns medos de adolescente, alguns pensamentos, sabe? Eu percebo isso porque assim, eu tive que amadurecer muito rápido depois que eu saí de casa. E às vezes eu pego um texto meu de 14, 13 anos e assim, eu percebo que por mais que eu entenda mais do mundo hoje, da vida hoje, algumas questões continuam da mesma coisa. A gente está tentando descobrir como é que faz para ser feliz do mesmo jeito que a gente estava tentando com 13 anos, sabe? Essa questão, quer dizer, uma questão que eu acho que devem lhe perguntar com frequência, né? Quer dizer, essa intenção de escrever para meninas, né? Quer dizer, seria o seu público-alvo? 99% do meu público é feminino. Nos lançamentos vão vários meninos também. Alguns porque gostam dos textos, outros porque gostam de saber o ponto de vista feminino e outros porque gostam do blog e de mim mesmo, sabe? Porque no blog eu falo de fotografia, então fotografia é uma coisa que garotos e garotas gostam. Mas acaba que como os textos eu vou falando sobre coisas do meu cotidiano, às vezes de padrões de beleza, então as meninas acabam se identificando mais, sabe? Então meio que direciona para esse público. Mas eu sempre tenho mania de falar assim, espero que as meninas tenham gostado, mas não são só as meninas, os meninos também. É uma mania besta que eu tenho que tirar. Agora, também uma outra coisa que chama a atenção nesse diálogo, né, com os leitores, é que você busca uma linguagem de manutenção de uma linguagem ao nível dessas adolescentes, né? Mas que já não é uma linguagem como era, sei lá, há 10, 15 anos, a linguagem dessas adolescentes era quase que tati-bitati, né? Quer dizer, há um refinamento maior da linguagem, né? Quer dizer, a que se deve isso? Do próprio excesso de informação que vem pela internet? Eu tentei, assim, a linha editorial que eu sigo no blog mudou nesses 5 anos de blog, mas eu continuo tentando manter aquela coisa mais intimista, assim. A menina lê o texto e é como se ela tivesse pegado meu diário, sabe, uma conversa, uma coisa mais íntima mesmo. Eu acho isso legal porque a ideia de blog e a ideia que os livros que surgiram graças ao blog é isso, a pessoa me conhecer e saber o meu ponto de vista daquele assunto, daquela coisa que está acontecendo ao meu redor, entendeu? Então, eu acho que deu certo, porque as meninas, elas conseguem se identificar, elas escrevem assim, elas gostam de ler isso, né? Porque é meio bem íntimo assim, entre a gente. Então, eu acho que vai acontecer um amadurecimento natural, assim, na minha escrita, no meu jeito de escrever. Só que eu espero que isso aconteça gradualmente, para as meninas crescerem junto comigo e não sentirem essa ruptura, sabe? Para elas irem crescendo junto. Tem leitora que tem 20 anos, que é quase a minha idade, e me acompanha desde os 15. Então, ela enfrentou o primeiro beijo e veio me contar como foi. Aí, depois da primeira vez, aí ela foi ler um texto no blog, como se vestir no primeiro encontro, medo do trote na faculdade. Então, ela acaba vivendo tudo isso junto comigo, entendeu? Então, é legal, porque você acaba fazendo amigas como se fossem amigas do Brasil inteiro.
A sua crônica, ela termina saindo do blog, indo para Capricho, que é uma revista feminina de circulação nacional, e que não é uma revista para adolescentes. A Capricho, eles têm um público-alvo, acho que de 13 a 18 anos, assim, agora, porque eles tentam amadurecer um pouco. Mas eu tenho uma coluna na Capricho, que aí são textos no mesmo estilo do blog, assim, mas aí eu escolho os temas, aí eles aprovam e eu escrevo. E é legal porque, assim, a Capricho tem um público bem novinho também. Então, tem muitas meninas que conheceram o meu trabalho através da Capricho, sabe? Então, é meio que um jeito de introduzir elas nos meus textos e também um blog. Agora, essa experiência, esse que é um retorno menos, digamos, rápido, né? E é um outro tipo de leitura que se faz, né? Quer dizer, que se permite essas duas mídias, né? Quer dizer, a mídia eletrônica e a mídia impressa, né? Quer dizer, há de certa forma uma diferença entre essas leitoras ou não? Não, entre o público eu acho que é bem parecido. O público da Capricho eu acredito que seja um pouco mais novo que o meu, o público que está vindo agora da Capricho, que ainda não me conhece. Mas eu percebo que assim, quando eu recebi o convite da Capricho para escrever na Capricho, foi na mesma época que eu recebi o convite da editora para publicar o primeiro livro. E aí a gente começou e eu percebi que uma coisa ajuda a outra, sabe? Não dá para desvalorizar o blog, assim como não dá para desvalorizar a mídia impressa. As duas se complementam no meu caso. Então, por exemplo, eu faço vídeos também na internet, pro YouTube. E eu acho que uma coisa vai complementando a outra, assim, eu vou atingindo públicos diferentes. Eu acho importante isso, porque assim, na internet, as meninas, elas querem saber de tudo e elas têm muito tempo livre. Elas chegam da escola e ficam a tarde inteira na internet. Então, elas consomem muito conteúdo. Então, elas não querem só um texto, elas querem fotos, elas querem vídeo, elas querem muita coisa. Então, eu tento fazer um pouquinho de cada coisa para conseguir estar em todos esses universos, assim. Mas para mim é uma honra ter a coluna na revista, porque quem fazia esse espaço antes era o Carpinejar, depois a Lilian Prata, e são autores e jornalistas que eu admiro muito e que eu acompanho desde novinha. Então, quando eles fizeram o convite, eu fiquei super feliz, porque eu tinha, 18 anos, sabe? Então, é uma responsabilidade grande, assim. Muito legal. Agora, também há um aspecto curioso disso tudo, porque você acaba tendo uma nova conceituação do que é o escritor, né? Quer dizer, não é aquela pessoa que fica apenas voltada para o texto impresso, para a coisa, mas que se diversifica nas várias mídias, né? Quer dizer, como é esse novo conceito de escritor? Então, eu acho que a gente tem exemplos gringos também, tipo John Green, que ele publicou A Culpa das Estrelas e vários outros livros que são best-seller. E ele começou no YouTube fazendo vídeos, sabe? E aí ele já tinha uma mídia e aí a editora procurou e publicou o livro. E isso eu acho que vai acontecer cada vez mais, assim, porque a tendência, eu acho que é a internet aumentar e ocupar um espaço. Porque é uma mídia muito democrática, é um espaço muito democrático. Eu, de família simples, do interior, consegui fazer tudo isso sozinha, assim, do começo até agora. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que os autores precisam aproveitar cada vez mais isso. Eu participei de um programa e aí a Marta Medeiros também participou desse programa e para mim foi um sonho, porque eu gosto muito dos textos dela, do trabalho dela. É uma escritora de referência para mim. E aí a gente estava conversando antes do programa, né, que era ao vivo, e a gente estava falando sobre blogs. E ela é de uma geração completamente diferente da minha. Ela não tem blog, apesar dos textos dela rodarem na internet. Ela falou, não tem um blog, não tem Facebook, o que tem é fake. E aí eu contei um pouco do blog, da minha trajetória, e ela ficou impressionada, porque ela não tinha ideia de que dava para trabalhar e viver disso, entendeu? Porque assim, tem os livros, mas também tem um blog que é um trabalho que consome bastante do meu tempo, porque eu faço posts diários e vídeos. E ela ficou surpresa. E eu acho isso muito legal, assim. Eu mostrei para ela um universo que ela me mostrou há algum tempo, quando eu comecei a ler os livros dela. E eu mostrei. Ela falou, não, agora eu vou criar um blog também. Eu não sei se ela chegou a criar, eu acho que ainda não. Mas fica aí, né, o convite, porque eu acho que é muito importante esse feedback direto, assim. Eu, por exemplo, quando eu li os textos dela, eu queria falar alguma coisa, mandar um e-mail. E às vezes você manda um e-mail, é uma coisa que o autor nunca vai ver, então ele recebe muita coisa. Nas redes sociais é muito mais fácil de ter essa interação. Então, por exemplo, eu sigo no Twitter todos os autores que eu gosto
E aí eles postam sempre novos textos nos blogs deles, isso é legal, porque eu consigo, né, reunir tudo ali. Nesse universo que eu tô, já fico online quase 10 horas todo dia. É um novo tipo de trabalho da escrita, né? Que é interessante isso. Né? Agora, a passagem para o livro, né? Quer dizer, o livro impresso, ele de certa forma causa um outro impacto, né? Uma outra coisa, né? Quer dizer, como é que foi essa sua relação com o universo do livro impresso, do literário Então, mesmo? eu acho que assim foi muito legal para mim como branding, assim, porque divulgou bastante o blog, porque era como se fosse um primeiro livro. A gente queria criar um produto do blog mesmo, sabe, comercializar os textos que já estão disponíveis, e alguns reescritos, alguns inéditos. Então a gente não esperava que ia fazer esse sucesso todo no primeiro livro. Foi muito legal, porque vendeu bastante. Tipo, o livro foi para a 3ª edição em poucos meses, assim, sabe? Esgotaram todos os livros, foi para a lista dos mais vendidos. Por ser um primeiro livro, né, a gente ficou bem surpreso. E eu percebi que assim, a mídia offline valoriza bastante o livro. Por mais que o blog tenha 70 mil acessos por dia, ter um número de vendas, sei lá, 60 mil livros em alguns anos, chama muito mais atenção da mídia offline do que o blog, entendeu? Então, como eu disse, eu acho que uma coisa ajuda a outra. O livro ajudou o blog e eu aprendi muita coisa, porque eu comecei a ler mais e a conviver nesse ambiente editorial, fazer lançamentos, participar de eventos, tipo o Bienal. Então, acho que eu cresci, conheci pessoas interessantes. E o blog ajuda o livro porque eu divulgo o livro no blog. Então, por exemplo, lancei o livro, aí eu fiz um vídeo falando sobre o livro, fiz fotos, fiz posts no blog sobre... Então, uma coisa divulga a outra, sabe? Eu acho que é um caminho legal para um autor que está começando. As meninas sempre me perguntam: ai, Bruna, mas o que eu tenho que fazer para virar uma autora, para a editora aceitar o meu livro? A primeira coisa usa a internet ao seu favor, que é de graça, você cria o seu espaço e começa a divulgar. Então, se for romance, começa a soltar um pouquinho do que é a obra. Se for uma crônica, cria um blog de crônicas e solta algumas para gerar curiosidade. Porque aí você já apresenta para a editora: olha, eu tenho o meu público, eu tenho uma garantia de que vai vender, que tem uma situação boa. E aí é muito mais fácil, né, de você conseguir esse contrato aí, esse tão sonhado contrato. E agora, são 3 livros de crônicas? Então, são 3 livros. O segundo é um romance. O primeiro livro é o Depois dos 15, que é de contos e crônicas. O segundo é um romance, é o De Volta aos 15. Aí ele faz parte de uma série, né, uma trilogia. E aí o próximo eu lanço na Bienal esse ano ainda. E o terceiro que eu estou lançando agora, que eu vim aqui para Brasília para isso, que é A Menina que Colecionava Borboletas, que é de crônicas também. Eu gosto dos 2 formatos, sabe? Foi um desafio para mim, romance, porque eu estava acostumada a escrever textos curtinhos, mas eu tinha uma história em mente e eu apresentei para a editora: olha, tenho essa história que tem um pouco de viagem no tempo, então é um roteiro mais complicado. E eles gostaram da ideia, eu falei: então eu vou escrever. E aí, assim, a aceitação foi muito boa do público, porque a personagem, ela tem um blog também, então as meninas se identificaram, assim, com esse universo, sabe? Tem viagem no tempo, ela muda o passado, então tem umas coisinhas assim. E aí agora eu vou começar a escrever a continuação agora para publicar na Bienal. Tá ótimo, sucesso. Muito obrigada. Obrigado por sua participação na leitura. Imagina, eu é que agradeço. Adorei bater papo e passou muito rápido. Uma literatura que se alimenta de tensão e procura. Os novos autores estão mais amadurecidos e falando de temas mais densos, como perdas e reencontros. E também já usam manipular várias formas de linguagem e estilo. Socorro Racioli transita nesta linha. Seu romance, A Cabeça do Santo, lançado pela Companhia das Letras, traça a trajetória de Samuel, um homem que percorre parte do sertão cearense em busca do pai e da avó, que não conhece. Mais do que um caminho, o livro conta de uma chegada de descobertas. Socorro Racioli manipula várias peças do quebra-cabeça literário. O texto tem incursões pelo romance político, passa pelo picaresco, percorre várias veredas amorosas e até namora o realismo mágico. O que aparenta se perder numa sopa de letras se desenha como um texto denso e divertido. A figura de Samuel se joga em todas as situações de tensão para sair como um anti-herói que consegue reconstruir os próprios dias. Neste malabarismo,
Socorro Racioli cria um romance belo e coerente, um romance bem construído e de leitura muito agradável. Manipular a diversidade dos discursos. A boa literatura também pode se marcar por um lado oposto, por uma linguagem linear, mas ainda assim eficiente e bela. O romance A Outra Metade, de Miriam Mambrini, originalmente lançado no ano 2000, ganha uma nova edição pelas 7 letras e se mostra atual e provocador. Seu enredo conta do reencontro entre Lilian e Vera, duas mulheres opostas, mas paradoxalmente semelhantes. No jogo de dualidades está a magia da escrita de Miriam Mambrini. Lilian, a mulher comum e regular, quer viver as experiências de Vera, a aventureira que nunca se prendeu a nada. Desse diálogo nasce uma grande discussão entre ficção e realidade, entre barreiras e possibilidades, entre a segurança e o sonho. No final, todas as veredas estão abertas para a felicidade possível e o leitor ganha o prazer de uma leitura agradável, linear, mas profundamente questionadora. Duas vertentes de uma mesma literatura desbravadora e atual, A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, e A Outra Metade, de Miriam Mambrini. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.